Boa noite para todos. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Meu site é o icaro.med.br e hoje, dia 26 de novembro de 2023, às 8h52 da noite, eu estou começando essa live de perguntas e respostas em saúde, mas que antes de ir para as perguntas de vocês, tentar responder da melhor forma possível, eu vou responder uma pergunta em especial que me fizeram, tá? Na verdade, várias pessoas perguntaram sobre esse tema, mas uma pergunta do jeito como ela foi feita, ok? Para poder introduzir a parte de perguntas e respostas de vocês. E também porque essa pergunta foi o seguinte: Doutor Ícaro, esse negócio que aconteceu com o Clezão, a saúde dele foi conduzida direito? E aí eu achei a pergunta muito pertinente, né? Mas aí eu pensei, caramba, é um tema bem espinhoso, não sei se eu vou falar sobre isso, sabe? Nos dias atuais pode ser meio perigoso falar sobre isso. Então eu fui para um resort com a minha esposa, voltei algumas horas, tá? E lá eu estava pensando se eu falaria sobre isso ou não. E é uma pergunta de vocês, como eu habitualmente respondo perguntas de vocês, eu achei por bem tocar nesse tema espinhoso, mas falando sobre a parte médica, tá? O que eu falar fora da parte médica é o que está nas redes sociais e o que foi falado principalmente pelos veículos de imprensa, tá bom? Vocês conseguem encontrar na internet, Estadão, O Tempo e companhia, ok? Então, vamos lá. A pergunta que me foi feita: Doutor Ícaro, nessa morte do Clezão, o caso clínico dele, acho que foi assim, foi conduzido de forma certa, né? E aí, eu pensando se ia responder ou não, hoje chegou para mim um vídeo que o senador Magno Malta ele postou, aonde lá mostrava a reação da família do Clezão, a esposa e duas filhas, né, que ficaram para trás pela morte dele, muito abaladas e dizendo que era um homem de Deus, que era um excelente pai, uma excelente pessoa, bem conhecido pelas pessoas como uma pessoa boa, tá? E até vídeos circularam recentemente dizendo que o Clezão ele não estava na organização ou participação ativa do 8 de janeiro. Ele, depois de trabalhar, ele deu uma passada na esplanada, isso eu vi na internet, tá bom, gente? Eu não tava lá para dizer para vocês. E aí, quando começaram a soltar bombas de efeito moral ou de gás, foi para dentro do Senado para poder se proteger das bombas. E aí pegaram muita gente e prenderam o Clezão na papuda. Ok. E eu nem estava acompanhando a história dessa pessoa, mas depois da pergunta que eu recebi de seguidor meu e mais esse vídeo muito impactante do senador Magno Malta, eu resolvi falar sobre o tema do ponto de vista médico. Então, tudo que eu vou falar agora eu tirei da mídia convencional, tá? Para embasar e vou dar minha análise médica em cima desses fatos narrados na mídia, tá bom? Então, Clériston Pereira da Cunha, 46 anos, empresário, casado, pai de duas filhas, natural de Feira da Mata, Bahia, residente há mais de 20 anos em Brasília, conhecido como Clezão. Clériston faleceu na última segunda-feira, agora, dia 20, 6 dias atrás, vítima de convulsão seguida de parada cardiorrespiratória. As doenças de base do Clériston, de acordo com o que foi informado, e eu vou ler daqui a pouco, pela mídia, elas, quando descompensadas, podem levar a convulsões e a agravação de parada cardiorrespiratória. Eu falo para vocês como médico há 23 anos, que já fui diretor de hospital, já fui diretor de empresa de emergências médicas, já trabalhei em UTI, em sistemas de emergências e também atendimento de consultório, auditoria de plano de saúde, e já fui conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, da gestão de 2008, se eu não me engano, a 2013, tá? E fui presidente da corregedoria por quase um ano. Enfim, a minha experiência em medicina me diz que
sim, as doenças de base do Clesão, se em descompensação, poderiam sim levar à convulsão e daí uma parada cardiorrespiratória, ou mesmo sem a convulsão, uma parada cardiorrespiratória. Vamos lá. A mídia informa que o Clesão, o Clériston Pereira da Cunha, o Clesão era o apelido dele, né? Faleceu dentro do presídio da Papuda, aqui no Distrito Federal. Ele sofreu um chamado mal súbito durante o período de banho de sol, segundo informações fornecidas pela unidade prisional. Ok. O que chama atenção, gente, é que ainda de acordo com a mídia, o Clériston, ele recebeu mais de 30 atendimentos médicos na Papuda, nesse período em que estava preso. Mais de 30. Isso não é comum, tá? E em se tratando de todos os chamados realmente com um quadro médico por trás, necessitando de apoio, 30 atendimentos chama a atenção de um quadro de um paciente que não está muito estável e que oferece mais risco de sequelas ou até morte, tá? Para mim, como médico, parece claro. Ele recebeu mais de 30 atendimentos médicos na Papuda, o que significa que o presídio não o negligenciou, ao contrário, estava fazendo o que estava ao seu alcance alguém que já era para estar solto. Isso está na mídia, tá bom? Mas ficou 80 dias preso depois da PGR, Procuradoria-Geral da República, pedir a sua soltura no início de setembro, tá? Então, a partir do momento em que pediram, no começo de setembro, até o dia da sua morte, ele já tinha 80 dias lá, aguardando essa análise da soltura dele, recomendada pela PGR, ok? Ainda de acordo com a mídia, o detento tinha um parecer de soltura enviado pela PGR ao ministro Alexandre de Moraes em setembro, mas ainda permanecia custodiado na Papuda. Isso não são palavras minhas, tá na mídia. A defesa do bolsonarista pediu a sua soltura com base em laudos médicos que atestavam que ele sofria de vasculite aguda, ou seja, inflamação dos vasos sanguíneos, tá? Artérias e veias, ok? Aguda significa que ele não tinha isso antes, era um quadro de menos de poucas semanas, tá? Possivelmente uma complicação de algo, porque apareceu uma vasculite, se é aguda, ele não tinha antes, senão seria crônica. E tomava remédios para diabetes e hipertensão. Ora, quem toma remédio para diabetes e hipertensão é porque é diabético e hipertenso, que são doenças crônicas que aumentam a chance de sequelas e de óbito. Ah, Ícaro, mas quer dizer então que vamos soltar todos os presos que tenham diabetes e hipertensão? Não é isso que chama atenção no caso. Chama atenção, isso está associado a uma vasculite aguda e está associado esse quadro de diabetes e hipertensão em tratamento a 30 atendimentos médicos enquanto estava preso, ok? Então, na minha opinião médica, um paciente desses é um paciente que está descompensando, que está piorando e que tem grandes chances de ter alguma coisa mais séria, tá bom? Clériston havia mencionado seus problemas de saúde em seu depoimento ao Supremo Tribunal Federal em 31 de julho, ou seja, 31 de julho, ele mencionou esses problemas no seu depoimento, de acordo com o que a mídia relata. No começo de setembro, a PGR pediu a soltura, de acordo com a mídia, baseado nos laudos de vasculite aguda e de diabetes e hipertensão. Isso associado a vários atendimentos médicos por descompensações gerais, que eu não sei quais foram, eu não vi isso na mídia. E o próprio Estadão, 4 dias atrás, eu falo o próprio Estadão, porque a gente sabe o viés que alguns veículos de mídia têm de politizar assuntos de saúde. Não vou entrar em detalhes, né? O Estadão colocou: presos pelo 8 de janeiro, tem parecer da PGR por soltura há 3 meses, 4 dias atrás o Estadão publicou, ainda sem análise do ministro Alexandre de Moraes. Ok? Então, existem outros presos que têm o parecer da PGR, ou existiam 4 dias atrás, não sei o status deles agora,
que ainda tinham parecer da PGR por soltura há 3 meses, ou seja, desde agosto, que ainda estavam sem análise de morais. Então, primeira pergunta é, será que entre esses presos existem outros quadros de saúde com potencial de se agravar, sabe? E que a PGR pediu a soltura baseado nisso e que ainda não foram soltos? Quer dizer, será que existe a possibilidade de outros óbitos por uma não soltura, seguindo o parecer da PGR por questões de saúde? Só uma pergunta. Em uma publicação em seu perfil no Instagram, o desembargador Sebastião Coelho declarou: Alexandre de Moraes é o principal responsável pela morte de Clériston, hoje na Papuda. Isso está na mídia, tá? Não sou eu quem está falando. E sobre essa frase, parece-me que o magistrado, né, o Sebastião Coelho, ele está colocando mais ou menos como o seguinte: teve nas mãos a possibilidade de soltar o Clériston por problemas de saúde, só seguindo recomendação da PGR e não soltou. É o que me parece pelo que ele falou. Agora, os meus comentários sobre essa ocorrência, tá, com o Clezão. E eu me solidarizo com a família, sabe, pela perda, que todos temos aquela sensação de que poderia ser evitada. Por quê? No Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, quando eu fui conselheiro, a gente tinha uma assessoria jurídica. E eu vi que no Conselho Federal de Medicina também. Por quê? Porque quando os conselheiros precisassem entrar na área do direito, precisassem para alguma decisão, ou até arbitrar uma pena, um termo de ajustamento de conduta, alguma coisa assim para o médico, como o direito não é uma área que o médico deva atuar, a ética diz isso, e o bom senso e a lógica, né? A gente tinha que consultar a assessoria jurídica, né? Podia se decidir sem ela, mas todo mundo consultava por entender que era questão de lógica, de bom senso, de adequação. Será que quem manteve o Clezão preso, apesar da PGR ter solicitado a sua liberação, buscou uma assessoria médica para decidir, não, apesar de tudo isso ele fica preso, tá? É uma decisão médica. E se teve uma consultoria médica para isso, quem foi que prestou essa consultoria? Cadê o responsável médico por essa decisão? Porque parece-me não ser o mais adequado um magistrado opinar sozinho, né, sobre uma questão médica extremamente delicada, tá? Eu falo como ex-corregedor, tá bom? E ex-diretor de hospital e com experiência em medicina. Parece-me não ser o mais adequado decidir sozinho sobre uma questão de saúde que poderia, francamente, envolver sequela ou até morte, certo? Então, se teve um responsável médico por essa decisão, quem foi? Qual o embasamento desse responsável médico para decidir por manter o Clezão preso lá, tá? Outra coisa, o Clezão teve todos os primeiros socorros possíveis e com a devida perícia técnica, prontidão e equipamentos quando passou mal e acabou morrendo. Eu não tenho dúvida que o Corpo de Bombeiros atendeu da melhor forma possível, mas será que para um caso da gravidade do Clezão, o serviço que poderia ser chamado com a devida rapidez teria a resolutividade necessária para evitar sequelas ou morte? Eu desconheço, estou levantando a pergunta, tá? Outra coisa, será que o Clezão não poderia ou deveria ter sido solto e com uma tornozeleira para poder buscar um atendimento e um acompanhamento mais aprofundados, cardiológico mesmo, endocrinológico, sabe? Com mais recursos, fora. Não tem tantos presos que são soltos com tornozeleira por questão de saúde. Eu ouvi falar até de um parecer do próprio STF do passado, aonde, não sei se foi um político, né, se não me falha a memória, com questões de saúde, o entendimento do Supremo foi de que ele deveria ser solto com tornozeleira, tá? Ou um tipo de regime semiaberto para se cuidar. Por que que o Clezão não recebeu esse direito? Tá? Com um quadro de 30 atendimentos dentro da Papuda e com um quadro de diabetes, pressão alta e vasculite aguda, motivando, com certeza, parte desses atendimentos.
Não sei, tá? E o meu último questionamento: o pedido de soltura foi deferido pela PGR e recomendado por ela com base em laudos médicos de vasculite aguda e porque tomava remédio para diabetes e hipertensão e com muitos atendimentos, tá? Quem não deferiu a soltura e com base em que novos dados médicos ou argumentações contrárias àquelas que foram acatadas pela PGR, sabe? Então, eu vou terminar por aqui, deixando essas perguntas no ar. Queria que vocês dessem a opinião de vocês nos comentários. Eu procurei deixar tecnicamente claro que eu realmente não sei por que o Clériston não teve a possibilidade de, mesmo que numa liberdade provisória, eu não vou argumentar nem entrar no ponto se a prisão foi justa, se respondeu o devido processo legal, né? Se ele teve direito de ampla defesa ou não, sabe? Se ele teve demora na soltura ou não. O que eu pergunto é, será que o Clériston, já no começo dessas chamadas, desses atendimentos, ele não teria merecido uma assistência fora da Papuda, nem que fosse numa liberdade provisória, para poder ter uma assistência mais ampla e mais profunda, que eventualmente poderia ter evitado a morte dele? Eu deixo essa resposta, esse raciocínio, essa reflexão com vocês. Tá? Eu sou só um médico querendo ajudar. Ok? Bom, era isso que eu queria falar nesse começo de live hoje, tá? Me solidarizando e orando pelo Clezão, já na pátria espiritual, e pela família dele, que possam aguentar o tranco de uma morte tão dramática, né? E eu fico à disposição a partir de agora para responder perguntas de vocês sobre saúde, tá bom? Eu sei que depois da gente abordar um tema desses, né, a gente fica até com a moral um pouco mais lá embaixo, né? Porque toda vida vale muito a pena. Principalmente a vida de pessoas que a família tem como atestar a honestidade da pessoa, o caráter de ser uma pessoa cristã, um bom pai de família, um bom marido, sabe? Enfim, ficam os meus sentimentos aí. Quais as perguntas de vocês em saúde, gente? Por favor, vou aguardar essas dúvidas de vocês. Dúvidas em saúde, pessoal. Ué, vocês estão tímidos e tímidas hoje ou o assunto ficou tão sério que o pessoal ficou sem dúvidas? Então, deixa eu falar para vocês, leiam o meu mais novo livro, O Domine Sua Saúde, tá? Ele é gratuito para vocês, foi lançado há pouco mais de um mês, já tem mais de 30 mil entre downloads e pessoas lendo por terem recebido o PDF direto. Quem quiser baixar é só entrar em contato com o material, com os links na bio, tá? Ou no www.dominesuasaude.com.br, ou pedir nos telefones do meu consultório aqui, que ele é enviado na hora, sem você deixar nenhum dado e tudo, para você poder não só curtir, aprender, praticar e ter mais saúde, quanto também compartilhar com outras pessoas e ajudar outras pessoas a cuidarem melhor da saúde. Eu estou disponibilizando gratuitamente quase 160 páginas para ajudar todo mundo em saúde, para dar acesso ao básico que mais funciona em saúde para todo mundo, tá? Peço para vocês que leiam, pratiquem e compartilhem e deixem seus comentários. Tá na Amazon, tá no Kobo, tá no Google Livros, tá bom? E tá para download direto também, tá bom? Bom, doutor Ícaro, ando tendo muita infecção no corpo. Exemplo, sinusite, urinária, dente infeccionado e etc. O que estaria acontecendo com o corpo? Hoje estou com dor nos rins. Seria sistema imunológico fraco? Eu não conheço o seu caso clínico para saber exatamente o que responder, mas o que eu posso te dizer é que parece que o seu sistema imunológico não está funcionando muito bem. Então, como são múltiplas infecções e parece ter uma falência, uma falha, né, sistêmica do sistema imunológico, eu te recomendaria dar uma olhada na sua imunidade, melhorar a sua imunidade junto ao seu médico de confiança.
Dicas para isso você encontra no meu livro, no Domine Sua Saúde, tá? Que eu acabei de falar, é gratuito. E no icaro.med.br/imunidade, tá? Esses materiais vão te ajudar a cuidar melhor da sua saúde, melhorar a sua saúde. Lá tem dicas de suplementos que podem ajudar para você decidir junto ao seu profissional de saúde. E tem a base que você precisa fazer para o seu sistema imunológico funcionar melhor, tá bom? Então, eu sei que eu estou te mandando para muito estudo, mas eu tenho certeza que você já está cansada de sofrer se está com uma infecção depois da outra. Então não tem fórmula mágica, tem muitas coisas que o seu sistema imunológico vai precisar para poder funcionar melhor. E no Domine Sua Saúde e no icaro.med.br/imunidade você vai encontrar muito que vai ajudar nesse objetivo. Tá bom? Que mais, gente? Que mais de dúvidas que vocês tenham? Então eu vou dar um último recado e depois eu vou desligar e vou publicar essa live para vocês poderem ver um pouco mais, refletir, comentar e por aí vai. Além do que está lá no livro, vocês sempre podem acessar o que está no icaro.med.br/saúde, tá? Lá tem um guia passo a passo em vários vídeos para vocês melhorarem a saúde de vocês, com o que mais importa. E no youtube.com/drricaroalves vocês encontram um monte de material meu sobre saúde. É só pesquisar o tema que vocês queiram. E se não estiver lá, manda por direct para mim, que eu vou avaliando ao longo de 2024 para passar para fazer algum vídeo, algum material sobre, tá? E lembrando que no meu canal do Telegram, t.me/drricaroalves, eu solto mais áudios, vídeos e materiais de coisas que eu não posso comentar abertamente aqui, porque vocês sabem que se comentar muita coisa abertamente, muitas vezes o canal cai. Ok? Então, que Deus muito abençoe, guie e proteja vocês hoje e sempre, tá? Um abraço grande, fiquem com Deus, com Jesus Cristo, uma boa semana e até breve. E baixem o livro. Até mais.